Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E olha, diabetes e obesidade é algo muito importante e é muito perigoso. Então vamos fazer o seguinte, vou te convidar a se inscrever agora no meu canal e clicar no sininho para que você fique atualizado o tempo todo com as novas informações que eu vou postar aqui no canal. Além disso, você vai ajudar o canal a crescer e a gente vai levar essas soluções para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vamos para mais um vídeo aqui falando sobre saúde, sobre a vitória sobre a diabetes, vitória sobre a obesidade, que aliás são duas doenças que andam de mãos dadas. Diabetes e obesidade andam de mão dada. É a chamada hoje na Organização Mundial de Saúde de diabesidade, porque ambas estão muito interligadas. Agora calma, né? Eu sei que esse título é um título muito forte, né? Só não se cura da diabetes quem não quer. Pois é. Ele é um título provocativo e não é por acaso. Porque, na verdade, reafirmo aqui, é isso mesmo. Antes que se gere alguma polêmica em torno desse título, eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu já sabia que o meu trabalho iria gerar polêmica mais cedo ou mais tarde. Afinal de contas, se eu não sou médico, quem sou eu para falar que diabetes tem cura? Por isso, no final desse vídeo, você vai ver alguns médicos muito importantes aí falando sobre a cura da diabetes, que diabetes tem cura, e você vai ver o seguinte, o que esses médicos diferenciados têm dito não está nada diferente do que eu tenho falado aqui para você. Só tem uma diferença para esses médicos que eu dedico uma grande homenagem aqui nesse vídeo para o que eu estou fazendo. Eles mostraram o caminho, conhecem o caminho. Eu percorri o caminho e colhi os resultados. Aliás, diga-se de passagem, eu estou muito feliz porque hoje eu tive um feedback pelo WhatsApp, que eu sempre deixo o link aqui embaixo, nessa descrição do vídeo, nesse texto que acompanha o vídeo, um link para você entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp e ficar antenado, receber mais informações exclusivas sobre esse trabalho em relação à diabetes. E para minha surpresa e felicidade, não surpresa, que eu já sabia que aplicando isso o resultado ele é certo de se conquistar, porque aconteceu comigo e com outras pessoas ao redor do mundo e também, hoje eu já conheci pessoas que entraram em contato comigo, por exemplo, uma equatoriana que mora na Itália, que também curou a diabetes, também já entrou em contato comigo uma outra pessoa num grupo de diabetes, então assim, também se curou de diabetes, e hoje é uma pessoa que, acompanhando os vídeos que eu tenho postado, já conseguiu reduzir a sua diabetes, né, a sua glicemia de 280 para 135, menos da metade. Então essa é uma vitória dessa pessoa e é uma vitória minha também, porque está fazendo o meu trabalho valer a pena. Mas tem pessoas que se incomodam e quando elas veem, por exemplo, um título como esse, aí dá um arrepio, né? Então vamos lá, pessoa que não quer mudar seus hábitos de vida são essas que se incomodam com a diabetes. Diabetes só não cura quem não quer. O problema é que muitas pessoas que criticam um trabalho como esse que eu estou fazendo, pelo simples fato de eu não ser médico, só que estou estudando especificamente diabetes, pesquisando especificamente diabetes, porque diabetes afetou minha vida e eu consegui curar, então eu estudo muito, como eu já mostrei num outro vídeo, todos os livros que eu tenho estudado especificamente sobre o assunto, sobre alimentação, mas incomoda pessoas que nem sabem o que é diabetes. Só para você ter uma ideia, eu já recebi críticas de pessoas, por exemplo, pessoas formadas em odontologia que nem exercem a profissão, acontece. Pessoas formadas em biomedicina, pessoas formadas em direito, porque acham que eu teria que ter aqui uma formação em medicina para falar sobre isso. Mas eu consegui curar minha diabetes. Eu falo que eu curei a minha diabetes porque realmente esse resultado aconteceu. Mas vamos entender então o que é cura da diabetes. E para entender o que é cura da diabetes, vamos entender a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Porque tem gente que acha que diabetes é o pâncreas não funcionando mais, é o pâncreas não produzindo mais insulina. Veja bem, essa característica de diabetes é diabetes do tipo 1, que é 10% dos diabéticos tem esse tipo de diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2, que é 90% das pessoas doentes com diabetes, elas são do tipo 2, é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. O pâncreas, até um determinado ponto, ele produz a insulina,
Só que essa insulina, ela não consegue tirar esse açúcar do sangue e jogar para dentro da célula. Por quê? Não há mais espaço na célula para isso. Ela já recebe tanto açúcar por uma alimentação deficiente que ela está abarrotada de açúcar. Então não entra, não tem como entrar esse açúcar lá dentro da célula, que é a resistência à insulina. Por quê? O que faz o açúcar do sangue ir para dentro da célula? É a insulina, que é secretada pelo pâncreas, que vai lá, pega esse açúcar e fala, vamos lá que comigo você consegue entrar. Só que chega uma hora a pessoa fala, ô insulina, né? A célula fala assim, ô insulina, não tem mais jeito não, cara, tá abarrotado aqui de açúcar. Mesmo você tendo autorização para entrar com esse açúcar, mas não cabe mais, eu não posso fazer mais nada. E aí que a coisa começa a ficar esse açúcar em altas taxas no sangue, o que vai caracterizar a diabetes. Mas a resistência à insulina é realmente esse fator que caracteriza a diabetes do tipo 2. Mas boa parte das pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra e aí falam coisas que não tem nada a ver, que não correspondem com a verdade. Então veja bem, primeiramente, vamos entender então agora o que é a cura da diabetes do tipo 2 que aconteceu comigo. Porque já aconteceu também, gente, de pessoas que tinha gente querendo me desafiar a tomar Coca-Cola por um bom período. E tomando Coca-Cola por um bom período, queria saber se a minha glicemia, se o meu pâncreas iria dar conta do recado e se a minha glicemia não ia aumentar muito mais do que a das pessoas. Primeiro, eu não vou ficar fazendo aqui esse tipo de coisa, de desafio. Não, se a pessoa quiser, ela que desafie ela mesma e faça o teste. Ó, estudos mostram que se a pessoa tomar 2 garrafas de Coca-Cola todos os dias, durante 30 dias, mesmo ela sendo saudável, ela já vai estar com diabetes, tá? Então, ponto. É só a pessoa fazer o teste nela e chegar à conclusão. Não precisa pedir para eu fazer. Até porque eu não sou louco mais de tomar Coca-Cola, de comer McDonald's, de comer trigo, de comer açúcar, essas porcarias todas que me adoeceram em um momento na minha vida. Então, vamos entender agora o que é cura da diabetes. Cura da diabetes não é você chegar e poder comer todas aquelas porcarias de novo sem ter prejuízo para o seu organismo. Por que não é isso? Porque você comer essas porcarias, você vai ter prejuízo no seu organismo de um jeito ou de outro. Então vamos entender como que a diabetes se desenvolve. A pessoa pensa que a diabetes ela aparece quando lá no exame, né, e o médico erradamente, geralmente os médicos, geralmente, não são todos, os bons médicos vão além disso, mas geralmente os médicos pedem somente o exame de glicemia. Quando na verdade tinha que pedir o exame de glicemia e também o exame de insulina no sangue, é muito importante isso daí. Mas veja bem, imagine uma pessoa lá nos 20 e poucos anos, está com a sua glicemia em 74, vai lá no médico, o médico, olha, olhou o exame, 10, parabéns. Daqui a pouco, passa alguns anos, mais 5 anos, já entrando na faixa dos 30, chega lá, a glicemia está em 78. Ele vai olhar o exame e falou, parabéns, você está jóia, não está dentro da diabetes. Passa mais uns 5 anos, lá para os 35, essa glicemia está lá no 82. Pô, a nota 10, o teu exame está perfeito, e a pessoa comemora. Pô, tô tomando Coca-Cola, tô comendo McDonald's, tô comendo o meu pudim, tô comendo Ruffles, tô me entupindo de porcaria, ó. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso, tá? Então eu sei como é que é. Minha saúde, ó, tá 10. Aí, vamos lá. A pessoa vai e continua naquele ritmo. Tá tudo bem, o médico tá acompanhando e tá falando que ele tá bem. Então ele vai naquele ritmo. Daqui a pouco, lá nos 40, a pessoa vai chegar e vai estar com a glicemia 88. Tá 10, legal. 45, 96, o médico fala, não, tá bom, legal. Chega nos 50, 52, a glicemia do cara já está lá no 102, o médico fala, toma cuidado, você está em pré-diabetes, né? Mas não faz muita coisa diferente. Daqui a pouco o cara estoura lá e começa 180, 280, 380, 400, eu cheguei a 370, você está com diabetes. Pronto, agora eu sou diabético. Nunca foi isso.
Lá nos 24, aliás, lá na infância, quando a mamãe começou a dar balinha para acalmar a criança, começou a usar balinha para chantagear a criança para ela ficar boazinha, ganhar docinho, sabe? Foi lá que começou essa questão dos picos de insulina. Toda vez que comia um docinho, esse açúcar entrava no sangue em grande quantidade e o pâncreas já tinha que jogar insulina para tirar esse açúcar da corrente sanguínea e jogar para dentro das células. E esse pâncreas, veja bem, uma coisa é quando você come, né, uma quantidade de açúcar acima do que o seu pâncreas é capaz de suportar, uma vez, duas vezes. Mas quando você começa a ter isso como um hábito, o seu pâncreas ele começa a perder a sua capacidade de conseguir administrar todo esse açúcar no sangue lá atrás. Então, quando essa glicemia vai subindo ano a ano, que o médico mal preparado não consegue identificar, ele acredita que a diabetes, ele aprendeu isso na faculdade, que a diabetes é quando a glicemia está acima de 128. E não é. A diabetes ela já começou, conforme vai aumentando essa glicemia, ela já começou a se desenvolver. E o pâncreas, ele já começou a sofrer, porque ele está trabalhando com uma carga horária além do que ele deveria trabalhar. Então é a mesma coisa que você, trabalhador. Imagine, se você trabalhar 8 ou 10 horas por dia, mas vamos lá, 8 horas por dia, faz tempo que eu não sou, vamos dizer assim, minha atividade profissional não é como funcionário, como empregado, então eu não lembro mais, eu acho que é uma carga de 8 horas por dia. Mas vamos lá, você começar a trabalhar 16 horas todos os dias, uma vez ou outra você fazer uma hora extra de 16 horas, de 8 para dobrar o seu horário e tal, e depois ter um descanso, legal, você aguenta. Agora você imagina você trabalhando 16, 18 horas por dia, todos os dias. Chega uma hora que você não aguenta. Então, aí a pessoa, a hora que você tenha lá um ataque, né, que você tem um revertério lá, porque você está trabalhando todos os dias, 16, 18 horas por dia, a pessoa vai falar, nossa, ele teve um ataque de repente. Não! Foi esse desgaste que foi aumentando todos os dias de você não dar folga, não ter folga e trabalhando além do que você é preparado para trabalhar, que causou esse problema que pode de repente levar a um ataque fatal. Isso acontece com os nossos órgãos também. Então esse açúcar todos os dias, além da capacidade do pâncreas, do fígado, enfim, de se administrar esse açúcar, é o que vai explodir lá na frente no que é chamado de diabetes. Mas quando aparece a diabetes, o estrago nos bastidores é muito maior do que aquilo que está aparecendo no teste de glicemia que caracteriza a diabetes. Ou seja, quando a pessoa começa a urinar com açúcar lá, né, que é o que... por isso que é diabetes mellitus, vem de mel, né, o doce da urina, que faz aparecer formiga no vaso sanitário. Quando a pessoa tem aquela boca seca, por que essa boca seca? É o rim falando, traz água que eu preciso pegar, filtrar esse açúcar e jogar para fora do corpo, porque está explodindo de açúcar. Então, ele induz a sede para você poder pôr água o tempo todo, para ele poder colocar esse açúcar nessa água e jogar na urina para fora. Quando acontece isso, os seus órgãos já estão comprometidos, o teu pâncreas já está gritando, o seu fígado já está estourado. Mas não, você teve diabetes agora que saiu no exame. Não, você já tem diabetes há muito tempo. Então, veja bem, o que você precisa entender, até teve pessoas que não entenderam quando eu fiz a comparação de tomar chumbinho com, de repente, comer carboidratos, né? Porque a diabetes, o chumbinho, a pessoa toma, olha só, o chumbinho a pessoa toma e ela já aparece o sintoma na hora, a pessoa já se arrebenta tomando um veneno de rato, chumbinho. E aí o que acontece? Por que se arrebenta? Porque o chumbinho tem um alto poder toxicológico no nosso organismo. Então, essa intoxicação acontece muito rápido. E lógico, o tratamento médico, a intervenção tem que ser rápida e ele vai fazer uma desintoxicação também mais rápida do que no caso da diabetes. Agora vamos para o lado da diabetes. Principalmente os dois grandes vilões, o açúcar e o trigo,
E todos esses carboidratos de alta glicemia e glicemia rápida, eles também têm um efeito toxicológico no nosso corpo. Então eles estão intoxicando o nosso corpo. Qual que é a diferença que faz com que o trigo atual, que é um trigo geneticamente modificado, é o pior de todos os alimentos, que o ser humano, esse trigo é um trigo mais baixo do que aqueles trigos antigos da época de Jesus, vamos dizer assim, é um trigo de 30 centímetros, não 1,20 m. Esse trigo, por exemplo, ele seria proibido, assim como o açúcar, se os efeitos da diabetes aparecessem tão rápido como o do chumbinho. Mas o fato de não aparecer não alerta as autoridades para isso daí. Então, acaba uma série de defesas do açúcar e do trigo que está muito embasado no poder financeiro, o poderio financeiro da indústria alimentícia, que vai beneficiar também a indústria farmacêutica, porque a pessoa vai adoecer com esses dois alimentos que viciam você em comer compulsivamente, e aí, lógico, você vai, por exemplo, além da diabetes, outras doenças correlacionadas vão aparecer, e vai fazer você também dar lucro para a indústria farmacêutica. Olha que coisa legal. As duas indústrias que financiam as pesquisas científicas que embasam os cursos de formação de médicos e nutricionistas. Então, só para você ter uma ideia como que a coisa funciona. Então, veja bem, eles conseguem defender a tese de que açúcar e trigo não são tão maléficos para a saúde, porque o efeito não aparece tão rápido como é o caso de um veneno de um chumbinho. Só que essa intoxicação, ela está acontecendo desde criança, que vai consumindo açúcar além do que o pâncreas, o fígado são feitos para administrar. E a coisa vai se intoxicando, a diabetes é só a pontinha do iceberg, é o que aparece fora da água. Mas por baixo da água tem um corpo todo doente que foi adoecido, não da noite para o dia, foi adoecido durante 20, 30, 40 anos, de uma atividade alimentar inadequada para o corpo humano. Então entender isso é muito importante. Então o que acontece? O que é a cura da diabetes? Não quer dizer que você vai poder voltar a comer aquilo que você nunca deveria ter comido, que é principalmente trigo, açúcar, Coca-Cola, tá certo? Você acha que eu vou voltar a tomar Coca-Cola sabendo de todos esses malefícios que ela tem? Acho que eu vou voltar a comer aquilo que um dia me adoeceu? Só se eu for maluco, né? Só se eu for insano, porque as pessoas atribuem a Albert Einstein essa frase, não é de Albert Einstein, é de Tom Hopkins. Insanidade é continuar fazendo as coisas da mesma maneira, esperando receber resultados diferentes. Ou seja, se eu voltar, seja qualquer pessoa, se eu voltar a me alimentar da maneira inadequada que eu me alimentava antes e que me levou a ficar doente, eu vou adoecer de novo, por mais que eu esteja curado. Entender isso. O que há de difícil de entender isso? É uma insanidade até não entender isso para uma pessoa que faz um argumento desse. Então, é importante sim eu falar desse jeito para você. A pessoa só tem um jeito de curar diabetes. Ela tem que primeiro, fazer uma alimentação saudável. E essa alimentação saudável não tem nada a ver com o que a maioria dos médicos e nutricionistas acabam indicando. Se você não sabe, 2 fatias de pão integral equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar branco. Mas a nutricionista, o médico que é mediano, ou seja, está na média, é medíocre. Medíocre não é ofensa, tá? Medíocre é o que está na média. Então o médico e o nutricionista medíocre, ele fala para você comer pão integral. 2 fatias de pão integral são 2 colheres de sopa pura de açúcar branco que você põe aí para dentro e que vai arrebentar a tua diabetes. Mas você não sabe disso, porque você não é informado disso, tá certo? Até porque uma formação em medicina, os médicos não têm, tá? Quem diz isso é Laí Ribeiro, doutor Laí Ribeiro. Os médicos não têm 9 horas de aprendizado, de aula, 9 horas de aula de nutrição, só para você ter uma ideia. E aí, depois que ele se forma, se ele não tiver tempo e condição de estudar
e se atualizar, porque ele atende muitas pessoas, como eu já disse em outros vídeos, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar desatualizado e vai continuar receitando coisas que fazem mal para você. Então, esse é o grande problema. Ainda bem que temos médicos top, que foram justamente esses médicos que eu pesquisei no Brasil e fora. Para mim, o maior deles sobre diabéticos, Jason Fung, ele realmente embasou muito, e também aqui no Brasil, por exemplo, alguns médicos embasaram muito aquilo que eu usei como fórmula para eu curar minha diabetes, que é o que eu estou compilando para disponibilizar para você, para você poder ter acesso, tá certo? Então é importante entender isso. A cura da diabetes não é você poder voltar a comer porcaria que te adoeceu sem ficar doente. Se você volta a comer a porcaria que te adoeceu, você vai adoecer de novo. O que é difícil de entender? Uma pessoa que consegue escapar de um câncer de pulmão, vamos lá, é raro, mas aquele que consegue escapar de câncer de pulmão, ah não, legal, tô curado, curei do câncer de pulmão, posso fumar agora? Pode, vai pegar outro câncer. É só entender isso. A pessoa vai ter de novo a doença. Por quê? Porque ela está abastecendo o seu organismo com aquilo que adoece. Isso é cura. Agora, por que eu coloquei no tema desse vídeo, o título desse vídeo, só não se cura da diabetes quem não quer? E agora o papo é bem reto. O que eu mais ouço quando eu conto a minha história para as pessoas, inclusive, isso daí eu gosto muito, sabe? Eu vou no supermercado, lá no açougue, né, muitas vezes, e eu peço sempre o seguinte: eu quero uma costela a mais gorda que você tiver aí. É assim que eu compro carne, tá? Só para você ter uma ideia. E aí, as pessoas da fila olham assim, teve um que falou assim para mim, um senhor que falou assim para mim: nossa, vai entupir sua veia, vai aumentar, você vai ter diabetes, porque gordura, outro erro, outro mito, gordura vira açúcar. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu peguei e falei para a pessoa: olha, se você não está atualizado, eu vou te contar. E aí eu fui descobrir, a pessoa tem diabetes, uma diabetes descompensada até maior do que a que eu tive. A minha era 370, dessa pessoa passava de 500, né? E aí o que acontece? Eu olhei no carrinho da pessoa, um monte de pão, inclusive pão integral, tá? Um monte de pão. Eu falei: ó, o que te adoece com diabetes é isso, eu mostrei. Então, as pessoas não têm informação. Mas o pior de tudo não é não ter informação. Informação, por exemplo, você que está assistindo o vídeo, você tem informação. Eu estou passando agora para você informação. A questão não é ter o recurso, é o que se faz com o recurso que se tem. Não é aquilo que você tem que faz a diferença na tua vida. É o que você faz com aquilo que você tem que vai fazer toda a diferença. Em outras palavras, as pessoas estão adquirindo informação, novas informações de uma nova medicina, de novos tratamentos, de cura da diabetes está chegando, e a pessoa, ela não quer fazer a parte que lhe cabe, que é mudar seus hábitos. Ela quer, o que eu mais ouço: ah, nossa, que legal que você conseguiu, mas eu não consigo ficar sem meu pãozinho, eu não consigo ficar sem meu docinho. Vai morrer da pior forma, é isso. Vai morrer, vai ter uma amputação, ou vai ter um ataque cardíaco, ou vai ter um AVC, ou vai ter uma cirrose, ou vai ter uma pancreatite, ou vai ter uma insuficiência renal. Vai morrer da pior forma, que é a maneira que a diabetes mata. Não vai viver longamente. Desculpa, é cruel o que eu estou falando, é agressivo, mas às vezes é o impacto desse que faz uma pessoa parar para pensar e falar: meu Deus do céu, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, assim como esse cara aí que está aparecendo no vídeo fez por ele. Porque se eu não fizer nada, não adianta. Se você não fizer nada, nem Jesus vai fazer por você. Sabe por quê? Nem Jesus assumiu a responsabilidade por aquilo que as pessoas pediam para ele. Ou seja, Jesus me cura, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. O que é a vontade?
A vontade é entrar em ação para fazer a parte que lhe cabe, não adianta esperar só de fora. De fora vem o quê? Vem o conhecimento, vem o apoio, vem a oração, vem tudo que for, mas se a pessoa não fizer a parte dela, no caso da diabetes, que é uma alimentação certa, a coisa não acontece. Medicamento agrava a diabetes. E quando eu falo isso, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui para você, tá? Em hipótese alguma, você que precisa tomar, porque o medicamento ele só controla a diabetes, ele não cura. Vocês vão ver no vídeo que vai ter depois, continue, tá? Que eu vou sair do vídeo e vai entrar alguns médicos que também falam isso já com muita propriedade, tem ajudado muitas pessoas a se curarem. Mas olha só, eu já estou dizendo para você, se você controla a sua diabetes, remédio controla a diabetes, remédio não cura. A pessoa que se cura da diabetes, ele não toma remédio. No entanto, se você está precisando de remédio para controlar a diabetes nesse momento, não pare de tomar esse medicamento. Mude primeiro a tua alimentação, com acompanhamento de um médico, de preferência, né? Um médico que não vai jogar água no chope, um médico preparado dentro disso que eu estou falando para vocês em todos os vídeos. Então, mude a sua alimentação para uma alimentação saudável. Você vai ver a tua glicemia descendo, às vezes ela sobe um pouquinho, desce mais. Foi o que aconteceu comigo. E quando você estiver fora da faixa de diabetes, o seu próprio médico e você mesmo vai ter segurança para não precisar mais tomar remédio e insulina. Pessoas insulinodependentes se curaram da diabetes. Pessoas que tomavam medicamentos se curaram da diabetes, mas é necessário ter uma alimentação saudável para um corpo saudável. O remédio só administra a coisa, mas é assim, o que acontece? Imagina o seguinte, se você vai ter uma amputação pela diabetes daqui a 2 anos, o remédio vai fazer com que você tenha essa amputação daqui a 8, mas você vai ter amputação. Agora, se você tem uma alimentação saudável e se cura da diabetes, essa amputação nunca vai vir. Se você entender isso, tudo fica mais fácil na tua vida, mas você precisa fazer a tua parte. E por isso que eu digo que diabetes só não cura quem não quer, porque a maioria não quer abrir mão de comer o seu pãozinho, de comer o seu docinho, comer seu pudinzinho, e aí fica nessa de vitimista. Ai, minha diabetes, ai, minha glicemia, olha o tamanho que tá, eu tô ficando doente, Ué, isso é consequência da sua escolha de não fazer a alimentação correta. E essa escolha é difícil, eu vou te falar por quê. Porque açúcar e trigo viciam. Essa é a dificuldade que as pessoas têm de abrir mão de alimentos com carboidrato de alta carga glicêmica. Açúcar e trigo viciam. Por isso que está em praticamente todos os alimentos industrializados, de carnes processadas ao pãozinho Seven Boys, a sei lá que marca que tem, todos eles, tá? Ao sorvete, de repente ali o iogurte, você vai encontrar isso daí adicionado. Então esse é o problema. Então dica, você quer curar a tua diabetes ao invés de postergar os efeitos desastrosos da diabetes? Primeira coisa, cortar os produtos industrializados, a grande maioria deles, cortar esses produtos, porque eles têm açúcar e trigo, e também cortar açúcar, cortar carboidratos, principalmente o trigo de alta carga glicêmica. Tá certo? Mas isso só você pode fazer por você. Vamos levar isso adiante, vamos levar a cura da diabetes adiante, vamos levar a boa nova adiante. Então me ajuda aí, inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe a sua curtida e leia a descrição aqui embaixo, clique no link para você ter mais informações diretamente comigo pelo WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabesidade. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabesidade. Diabetes e obesidade. E eu vou mostrar para você aqui que a diabesidade é uma doença curável. Só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo
que o sistema nutricional nos ensinado nos últimos 40, 50 anos está nos levando à doença. E isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você busca os Estados Unidos, que tem estatística, 1/3 dos americanos é obeso. 1/3 dos americanos tem sobrepeso. Então, só 1/3 dos americanos são, desse ponto de vista, saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema, e esse problema está cada vez mais volumoso, e a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência insulínica, que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado, que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um álcool. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. O colesterol é gerado a partir de carboidratos. Tem nada a ver com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidrato, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina altos. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Eu quero hoje falar de um tema impactante. Diabetes tem cura para todos os pacientes. Todos que quiserem se curar de diabetes podem acessar a cura. Toda vez que eu falar nesse vídeo em diabetes, eu estou falando do tipo 2, que é causada pela perda da saúde em geral e especificamente pela perda da saúde pancreática. A cura da diabetes já é conhecida há muito tempo. Milhares de pessoas se curam a cada ano. Eu mesmo já acompanhei dezenas de casos de cura. E ela é possível para qualquer doente, desde aquele que foi recentemente diagnosticado até aquele que já usa insulina há 10 ou 20 anos. A cada ano, as pessoas que têm diabetes ficam mais doentes e precisam de mais remédios e estão cada vez mais sujeitas àquelas complicações chatas da doença. Ou seja, os remédios não estão ajudando. Mas apesar da diabetes ter cura, nós estamos perdendo a guerra contra a diabetes. Todos os grandes estudos mundiais de diabetes mostram
que usar medicamentos para baixar a glicemia não impede a evolução da doença. A diabetes tem cura para todos os pacientes. Mas de todos os que se curaram, nenhum usou medicamentos. A genética, sempre acreditamos nela como algo preponderante. Entretanto, nos últimos 20 anos, entendemos que mais determinante do que a genética é a epigenética, que é o seu comportamento. Então entenda, eu nasci com uma informação genética para diabetes, outra para obesidade. Eu vou ter diabetes e obesidade só se eu ativar a genética. E eu costumo brincar, será que você precisa realmente, seu corpo precisa realmente comer tudo isso? Ou você está alimentando uma ansiedade, alguma tristeza, alguma carga emocional, algum lixo emocional mal resolvido? Esse tem sido o mal da humanidade. Nós não comemos para nutrir o corpo. Eu gosto de brincar, inclusive, com alguns pacientes. Você é usuário de drogas? Não, doutor, não, de maneira alguma. Quando você está triste, nervoso, irritado, chateado, você faz o quê? Ah, doutor, eu como chocolate, eu como pão. Então, acho que você não entendeu a pergunta. Você é usuário de drogas? Eu não acredito por acaso. Eu acredito que as pessoas estão se ausentando do sol, baixando sua vitamina D, associado ao estresse, a uma alimentação da indústria, estamos nos tornando escravos da indústria farmacêutica. E nenhuma medicação cura. Nenhuma medicação busca a causa. Todas elas só nos trazem um alívio, um certo conforto, para que possamos dar continuidade ao uso. Você acha que o bom uso da comida, comida certa, cura? Cura? Acima de tudo, eu não acredito na doença. Eu acredito numa fragilidade da sua saúde, que é causada pelo estresse, ansiedade e uma má alimentação. Então, corrigir através de uma boa alimentação. Não tenho a menor dúvida. Os alimentos são capazes de interferir nas suas questões hormonais. Quem come muito açúcar, muito carboidrato, vai ter pico de insulina. Se você tem pico de insulina, o cérebro recebe uma informação, estoca energia. Se você tem pico de insulina, sua glicose está alta, o seu hormônio GH cai. Se você faz um low carb, todo o processo é diferente. A insulina cai, o glucagon aumenta, o GH aumenta, a queima de gordura disponibiliza. Então, a alimentação, ela atua diretamente no nosso comportamento hormonal metabólico. Não tem a menor dúvida disso. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Então, se você reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de trigo, sim, trigo é açúcar. O trigo atual contém um açúcar muito agressivo, chamado amilopectina B. Esse açúcar, ele está acabando com a saúde da população, principalmente quem já é diabético. Zero açúcar. Aí você olha aqui a quantidade de carboidratos, em 2 fatias tem 14 gramas. Como que é zero açúcar se tem 14 gramas de carboidrato? Carboidrato é açúcar. Você sabia que 2 fatias de pão integral contém mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar puro? E aí vai uma dica do médico. Aposte em alimentos funcionais, aqueles que previnem doenças. O óleo de coco, eu considero ele até assim, eu chamo ele de alimento melhor amigo do diabético. Na lista também entram oleaginosas, como as castanhas e o abacate. É uma gordura excelente, porque é uma gordura principalmente monoinsaturada. Ela é muito parecida com azeite de oliva. Olha, é algo assim, no início assustador, porque você vê que tudo que os médicos mesmo falavam para você sobre alimentação não batia. Coisas que os médicos recomendavam consumo, no caso carboidratos, né, pães integrais, e ele diz que não, isso é seu inimigo. José Venâncio tem 57 anos. Há 1 ano e meio descobriu que tinha diabetes tipo 2. Para ele, as palavras do médico foram quase uma sentença de morte. A diabetes não tem cura e você está condenado a tomar remédio para o resto da sua vida. José Venâncio saiu da consulta com uma prescrição de 5 tipos de remédios. No auge da doença, a taxa de açúcar no sangue de José Venâncio chegou a 298. Hoje, caiu para 89. Não estou mais com diabetes. Hoje eu não estou nem no pré-diabético, que é acima de 100. De acordo com o Dr. Rocha, é mito acreditar que as gorduras fazem mal ao coração. O ano passado saiu um estudo gigante que mostrou que não existe nenhuma relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares. Tem que entender o seguinte, o que aumenta a predisposição para esses problemas, o que entope as artérias, na verdade, são o excesso, são vários fatores, não é só um fator. Mas vamos falar do principal, excesso de carboidrato.
Agora, a mesa na casa do José Venâncio é assim. Além do abacate e do coco, muita salada e carne. Não foram apenas os índices de glicemia que melhoraram. A minha autoestima melhorou. Perder 21 quilos de peso fez uma tremenda diferença na minha vida. Evandro foi mais um que também trocou os remédios pela dieta. Quais eram os sintomas que você tinha da diabetes? Dava tontura, às vezes ficava querendo desmaiar. Evandro segue a dieta há 40 dias, tempo suficiente para notar os resultados. Hoje, a taxa de açúcar está em torno de 107. Ele também deixou de tomar os remédios para diabetes há 2 semanas. Tá tudo bem sem os remédios? Eu nunca tive tão bem na minha vida, assim, nesse período de diabetes como eu tô agora.